Olá, todo mundo. A gente já bateu um papo aqui um pouquinho antes. Olá a todos, todas. Muito obrigada por participar aqui de mais um The Shift Live, o webcast da The Shift, que faz ao vivo as conversas importantes dessa economia digital. E numa era de centralidade do consumidor e zelo pela privacidade, nada mais importante, né, do que discutir o futuro da publicidade online, que é o tema desse nosso encontro de hoje. Muita gente pergunta como é que a gente faz uma estratégia de publicidade digital ficar à prova de futuro, né? Bom, para começar a conversa, é importante que ela seja flexível e ágil para poder acompanhar a mudança dos consumidores e consumidoras hiperconectados. A pandemia já ensinou a gente que mudanças constantes e repentinas são a regra, e isso vale para a conversa entre marcas e clientes. As plataformas de publicidade digital que a gente conhece, elas fazem uso intensivo de tecnologias para tirar da frente as tarefas repetitivas e até automáticas, né? E trazer para a mesa os dados que ajudam a criar estratégias de campanha. Por isso, eu acho que a regra número 2 talvez seja aprender a usar a inteligência tecnológica para tirar a sua estratégia de um modo reativo e levar essa estratégia para um estado proativo e preditivo compatível com regras de privacidade. E esse é um dos vieses importantes dessa conversa de hoje. Eu, Silvia Bassi, que sou publisher da The Shift, para quem não me conhece, a Cristina De Luca, que está aqui, que é diretora editorial da The Shift, a gente tem o prazer de convidar... Cris, atropelei, sorry. Temos o prazer de convidar aqui o Adriano Marques, que é Chief Data Officer do OEDS, Adriano, e o Leandro Ramos, Head do OEDS. Antes de começar, eu queria só dar alguns recados, tá? A conversa está prevista para durar 1 hora, aí nossa ideia é que a gente consiga ir conversando ao longo aí dos 50 minutos e deixar um tempo sobrando para responder perguntas que vocês queiram mandar. Enquanto isso, mesmo durante a conversa, mandem a pergunta pela caixinha do Q&A que tem aí, porque a gente pode incluir a pergunta já no papo. Se a pergunta for quente para o momento, a gente já vai incluindo. Todas as perguntas a gente vai tentar responder, as que não forem respondidas a gente vai passar para o Leandro e para o Adriano, e depois vocês vão responder. Vocês vão receber um e-mail amanhã com um link para poder assistir depois por demanda, se quiserem, ou compartilhar, e com mais algumas novidades, umas surpresas que tem no final aí que a gente vai divulgar. Então, dito isso, passemos aqui para a conversa. Eu queria dar, de novo, boas-vindas para o Adriano e para o Leandro, agradecer o tempo de vocês de participar na conversa com a gente, e pedir que vocês se apresentem e contem um pouco, né, do que é o OEDS, o que ele está fazendo, e em que momento ele está hoje. Então, Leandro, se você quiser começar. Claro. Bom dia, Silvia, bom dia, Cris, bom dia a todo mundo que está aqui junto com a gente. Vi vários nomes conhecidos também. Sempre é bom ver aí as pessoas que a gente já trabalhou junto, que a gente trabalha aí, né, com amigos de mercado juntos nessa conversa. Bom dia a todo mundo. Estou aqui com o meu cafezinho, como muitas outras pessoas falaram aí também, né? E eu estou no UOL já faz um bom tempo, né? Já estou na publicidade ali há vários anos. E eu participei desde o começo, junto com a Adri, junto com o time da criação do OEDS, assim, né? Ele foi muito... O que a gente tinha como posicionamento, né, como intenção na hora de criar essa plataforma, foi muito vendo uma tendência cada vez mais crescente, cada vez mais acelerada, né, que era a compra de mídia através de plataforma. O UOL sempre vendeu mídia, né, sempre tivemos, desde o nascimento do UOL, a gente vende publicidade, e sempre foi através do relacionamento humano direto com as marcas, né? Através do nosso time de vendas ali. O que continua acontecendo e sempre vai existir, né? Isso para nós é muito claro, né? Precisa do ser humano ali na hora de desenvolver um projeto, na hora de desenvolver um patrocínio, desenvolver alguma coisa mais valorosa ali para as marcas. Mas a compra de mídia em si, né? Pensando ali na compra de mídia display, native video, a gente via isso cada vez mais resolvendo através do uso de plataforma de tecnologia, né? Então, a gente resolveu criar a nossa própria plataforma, né? Foi numa versão beta, ali, final de 2017, né? Daí 2018, comecinho ali, a gente já colocou a versão full para rodar. E hoje, assim, qualquer formato de mídia, né, que o UOL vende de modo direto, a gente também consegue fazer esse mesmo formato, o mesmo inventário, as mesmas opções de segmentação,
através da plataforma. Então, a nossa visão foi muito entrar nesse game de venda de mídia através de plataforma, como o próprio Google e o Facebook sempre fizeram, né? Eles se consolidaram como venda de mídia através de plataforma, e a gente entendeu que era importante o UOL ter a própria plataforma para entrar no mix de mídia ali das agências, dos clientes e das trading desks. Resumindo aí, em poucos minutinhos, é isso aí que a gente objetivou criar com o UOL Ads, e está sendo uma trajetória de bastante sucesso, né? Já tem Detran fazendo campanha com a gente, Mercado Bitcoin, Offner, Espaço Laser já fez campanhas conosco também, tem centenas e centenas de anunciantes aí que compõem essa jornada junto conosco. E Adriano, vamos lá, Adriano. Sua apresentação, eu já queria que você falasse um pouquinho como é que a inteligência artificial entra nisso. Aí, bom dia para todo mundo aí. Eu sou Adriano, eu estou no UOL aí desde 99, entregar um pouco a idade, né? Desde 99 e trabalhando com publicidade aí desde 2000, né? Então aí tem uma jornada bem longa aí e mais recentemente aí trabalhando aí como CDO aí de UOL, a vertente aí de conteúdo e serviço, né? Mas ainda tem um pezinho lá em publicidade. Então, acho que só complementando uma questão ali do Leandro também, acho que um dos nossos objetivos lá atrás é que a gente consiga construir, né, e que a gente acredita que a gente conseguiu fazer isso, construir uma plataforma que seja fácil de usar, né, qualquer pessoa consiga usar e tornar isso acessível, né. Então, porque não é fácil, né, fazer algumas coisas em algumas plataformas aí, então o nosso objetivo é que a coisa seja simples, né, e que qualquer pessoa consiga usar e trazer a maior facilidade. E uma das coisas para a gente tornar, né, que a plataforma seja fácil, seja simples, é a gente usar muita inteligência por trás, né, usar muita máquina por trás, usar inteligência artificial, usar algoritmos, usar uma série de artifícios para que seja fácil, né? Então, a maioria das pessoas, pelo menos eu acredito que não quer ter trabalhos repetitivos ou ficar, né, gerando milhares de relatórios gigantescos e ficar atuando nesses relatórios, criando filtros e, né, assim, aquele trabalho que para a maioria das pessoas acaba sendo um trabalho mais maçante, né? Então, o que a gente busca a todo o tempo aí é como que a gente consegue ter o mínimo esforço do nosso cliente, né? O mínimo esforço dos anunciantes e trazer o melhor resultado que a gente conseguir, né? Então, e aí para isso a gente passa por algoritmos, inteligência artificial, e aí vão todas essas vertentes aí de atuação, né? Mas sempre com objetivo, assim, isso é uma coisa que a gente fica ali, é quase que um mantra, né, de como deixar fácil, né? Como facilitar a vida de quem está usando a plataforma e como facilitar a vida para que ele tenha o melhor resultado possível ali. Muito bacana. Bom, eu comecei a minha apresentação falando, né, que a regra número 1 é conseguir ser ágil e flexível, e a regra número 2 é conseguir tirar proveito da inteligência tecnológica para criar uma estratégia à prova de futuro. Aí eu queria perguntar, Leandro, e depois pedir para o Adriano complementar, tem futuro esse negócio de publicidade online, né? O que a gente está olhando? Que estratégia é essa, né, que precisa ser olhado, principalmente para quem está trabalhando com plataformas de programática e um modelo, né, de publicidade que está vivendo numa era de proteção da privacidade do consumidor? Eu acho que tem muito futuro, né? E esse futuro está cada vez mais desafiador e divertido também, né? Porque a complexidade ela aumenta cada vez mais, né? Você tem cada vez mais plataformas, cada vez mais fontes de dados diferentes, cada vez mais recursos para entender a audiência, segmentar uma campanha e tirar insights ali da veiculação, né? De uma campanha. Acho que principalmente é isso, né? O que eu vejo, pessoalmente, é assim, existe um mar de informações cada vez maior na mão ali de quem está gerenciando uma campanha, que torna cada vez mais difícil você ter uma visão de conjunto e orientada a negócios,
né? Porque realmente todo mundo fala, né? Ah, eu sou data-driven, eu olho para dados e tal, mas a complexidade de você transformar isso de modo acionável ali para dar um resultado para a campanha, para dar um resultado para o negócio, se torna cada vez mais difícil. E o que a gente aposta, né, dentro disso tudo, que é o caminho do futuro, é muito na linha do que o Adriano falou, né? Como que você torna toda essa grande complexidade de uma forma fácil para quem está ali no dia a dia atendendo e gerenciando 30, 40 campanhas, né? Diferentes clientes, daí tem que fazer reunião, tem que ver pagamento de nota, tem que atender, pegar as demandas do dia a dia que surgem de modo inusitado, enfim. O tempo das pessoas permanece o mesmo, né? O dia continua tendo 24 horas, as pessoas continuam acordando cedo e trabalhando até umas 7, 8 horas da noite e tal. E isso não vai mudar, né? Mas a quantidade de informações que elas têm que analisar só aumenta, né? Como que você equaciona isso? Você tem que buscar formas de tornar fácil isso, né? Facilitar o trabalho e o uso da tecnologia, para mim, ele está de modo inerente, assim, ligado ao futuro da publicidade. Se esse futuro vai continuar sendo banner, display, native, ainda é cedo para a gente cravar na pedra que esses formatos vão morrer. Eles ainda vão existir por muito tempo, mas a gente tem que sempre estar atento. E isso foi uma coisa que o Adriano falou numa conversa interna que marcou muito, fazendo uma homenagem ao chefe aqui publicamente, né? Mas marcou muito para mim, assim, a gente como vendendo publicidade, a gente como publisher, a gente vende soluções para o anunciante. E não vende banner, a gente não vende vídeo, a gente não vende native, né? A gente vende soluções para o anunciante. Então, como que a gente encaminha essas soluções nesse cenário cada vez mais desafiador e complexo, né? Acho que esse é o grande norte que a gente tem em todas as reuniões de produto, de negócio, de como a gente transforma e faz do All Ads e faz do UOL como um todo um facilitador e que transforme, que ajude o anunciante na sua tarefa, que é se conectar com novos clientes, né? Basicamente é isso. Bacana. E, Adriano, como é que a plataforma tecnológica faz, né, esse truque todo aí que o Leandro comentou, de como é que ela hoje está posicionada para facilitar o trabalho de quem está criando estratégias aí de publicidade online? Sim. Assim, cada vez mais, né, a gente tem mais informações para conseguir trabalhar, né? E cada vez a gente precisaria, né, no caso, de mais pessoas para conseguir manipular todas essas informações, todos esses dados, né? Então, acho que a grande maioria das pessoas hoje tem acesso a mais informações, a mais dados ali do que o que elas conseguem tratar ou conseguem assimilar, né? Então, o nosso entendimento que enquanto plataforma a gente tem que deixar isso o mais transparente possível, né? Então, obviamente a gente tem relatórios dos mais diversos ali, consegue trazer informações de gênero, idade, interesse, região geográfica, todas essas coisas, né? A gente passa por uma gama gigante ali de informações, né? Mas, por outro lado, o que a gente, indo na ideia de simplificação, né, uma coisa que a gente acredita muito é em deixe o algoritmo trabalhar, né, deixa o algoritmo fazer por você, deixa a máquina fazer por você, porque o ser humano ele tem uma capacidade finita ali, né? E é óbvio que a máquina também tem, né? Mas assim, você consegue escalar isso e fica um negócio muito mais, né? O limite é um pouco mais distante, né? Então a gente acaba fornecendo funcionalidades como, por exemplo, a segmentação inteligente, que é uma coisa que a gente usa. Basicamente, o cliente não precisa fazer quase nada, né? Ele simplesmente fala, olha, deixe que a máquina decida para mim qual é a melhor estratégia, qual é a melhor, os melhores filtros, na verdade, né? Você define a estratégia e os filtros são aplicados automaticamente. Então, isso é a visão que a gente tem, né? A visão de futuro de como possibilitar que sejam utilizadas, né, uma enorme gama e um enorme volume de informações, né, que a gente cada vez tem mais acesso a isso, sem que seja uma coisa pesada para que um ser humano faça isso, né? Então,
E aí passa de novo, né, por usar todas as técnicas ali, né, para conseguir ter o melhor retorno e com o menor esforço de um ser humano, né? Então, a gente acaba... a ideia é que a gente cada vez mais consiga evoluir isso, né? Porque com o passar do tempo a gente tem cada vez mais dados, né? E vira um ciclo, né? Você tem cada vez mais dados, tem que evoluir o algoritmo, evoluir inteligência artificial, evoluir classificações que a gente faz também de conteúdos, né? Então, a gente usa técnicas de inteligência artificial para classificação de N tipos de artigos, de onde o anúncio está aparecendo, se é um local safe ou não, né? Por que não é safe, né, para a marca, por que não é seguro para a marca, né, mostrar ou não mostrar o seu anúncio naquela página. Então, o ser humano acaba batendo numa limitação, né? Então, acho que a gente precisa tornar isso mais fácil, mas também acho que responsabilidade aí, eu acho que das plataformas e dos publishers, né, de uma forma geral, adquirir confiança também dos anunciantes, né? Então, como que a gente... as pessoas mais céticas, né, na maioria das vezes, né, e a gente acaba... Eu sou um cético por natureza, né, então eu acabo entendendo bem isso, mas é como que a gente consegue ganhar a confiança dos anunciantes, como a gente ganha a confiança dos clientes, né? Tudo bem, você está me dizendo que a sua máquina aí, o seu algoritmo, a sua inteligência artificial está fazendo o melhor para mim, mas como que eu sei que isso é o melhor para mim, né? Como que eu ganho, como que a gente tem essa troca, né? Como que acontece essa relação, né? Então, acho que a gente está no momento agora que é de evoluir para demonstrar, né, para o nosso cliente o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, como está sendo feito, né? E aí você começa a demonstrar, olha, aqui o algoritmo, a inteligência artificial, seja o que for, né, ela está te entregando isso daqui, ou ela está restringindo essa outra coisa aqui, né? Então, e tornar isso, dar essa visibilidade para ganhar confiança e falar, olha, é melhor realmente eu deixar o fluxo, né, da máquina seguir sozinho do que eu ficar manipulando isso o tempo todo, né? Então, começar a ser uma coisa mais assistida, né, do que realmente alguma coisa que eu precise ter um trabalho muito árduo, né, de ficar entendendo essa montanha de dados e ficar transferindo isso para segmentações, filtros, inclui, exclui, etc. Adriano, a Cris tem uma pergunta, mas eu só queria puxar, a Cris tem uma pergunta que veio da plateia, que tem a ver com o que ele acabou de fazer, só te interromper. A Maria Alice Nogueira está perguntando o seguinte, quando você falou de deixar a máquina fazer para você, como é que as marcas podem trabalhar com os vieses que eventualmente possam existir numa base algorítmica de dados? E eu não sei se o conceito de viés, nesse caso, se aplica na plataforma, mas eu acho que é uma boa discussão, porque tem sempre essa preocupação. E tem a ver Fala, um pouco Cris. com a pergunta que eu ia jogar para o Leandro, Então, que é o seguinte, bora. Muita gente busca uma segmentação demasiada, né? Então, quanto mais você segmenta, mais você afunila um funil e corre o risco de pegar um viés, porque você tem uma visão um tanto limitada do que é o seu público. Quando você usa inteligência artificial, você também tem a possibilidade de ampliar o funil, né? E tentar entender aonde você consegue performar melhor, sem ter o viés, né? Então, assim, a gente pode... Assim, o viés eu entendi que a Maria Alice está perguntando daquele viés que a gente sempre fala da inteligência artificial, mas a gente também tem um viés que vem do próprio anunciante, né? De achar que o público dele é aquele e que ele não pode falar com mais ninguém. Tem isso, né? Tem a definição do briefing ali, de com quem que eu quero falar e tudo mais. Existe todo um planejamento aí feito pelo anunciante, pelas agências e tal, que ajudam muito, né, as marcas a entender, falar, beleza, eu preciso falar com esse público. E, em geral, você acerta bastante nisso, né, porque tem todo um trabalho de pesquisa que acontece ali. Só que a gente sempre gosta de provocar e falar assim, esse é seu público, mas vamos deixar o algoritmo também falar com esse público e com vários outros para ver se você não consegue aumentar a capacidade de comunicação da sua campanha.
né? E isso que o Adriano comentou da segmentação inteligente que a gente colocou na plataforma, ele faz exatamente isso, né? Ele busca, na prática, o que ele faz é milhares e milhares de combinações entre todas as opções possíveis, né, de segmentação, para achar qual que é esse público mais adequado, e depois você, pelos relatórios, você tem uma visão de quais foram as melhores combinações disso tudo, né? Teve um cliente que chegou exatamente nesse caso, assim, tinha uma visão, um briefing muito definido, né? Segmento financeiro, que queria falar, olha, eu quero falar com homens interessados em finanças, tipo, é esse meu público, né? E falou, beleza, vamos falar com eles, mas vamos deixar essa segmentação inteligente ativa por alguns dias para ver o que vem, né? Você vai falar com esse público, mas vamos deixar ele ficar um pouco mais aberto, né? Abrir mais o funil e ver o que a gente traz. E trouxe coisas muito legais, assim, que foi, primeiro, né? A definição de gênero, tipo, assim, a gente viu que o CTR feminino era quase o dobro do masculino. Isso já foi um puto aprendizado, né? Segundo, o público interessado em finanças, de fato, se mostrou, tinha um alto CTR, muito bom. Só que não era só eles, e tipo, apareceu, né, dentro dos assuntos ali, dos assuntos de interesse que a inteligência descobriu, imóveis e gastronomia. Pô, uma campanha de produto de finanças, você não vai pensar de modo... É contraintuitivo você pensar, vou anunciar para pessoas interessadas em gastronomia, né? Mas se provou ali pelo próprio algoritmo que eram públicos afins, né? Isso é bem legal, porque é uma outra forma de se falar com o público interessado, e talvez nem o concorrente dele tenha pensado nisso também, né? Porque já vem com um briefing mais definido, que é como a gente sempre pensa num processo de comunicação, de criação de campanha, né? Definição de público-alvo, vou levar uma comunicação com essas características para esse público e tudo mais. Isso funciona, só que os recursos de tecnologia que a gente tem hoje, né, de inteligência artificial, eles quebram essa limitação humana, né? De você, às vezes, ficar olhando só para uma direção, e ele abre o horizonte para outras coisas e traz essas gratas surpresas, né? Gastronomia, como que você... Ninguém ia pensar nisso, né? E era um público com CTR muito bom, né? E também você acaba descobrindo o contrário. Quais são aquelas segmentações? Cara, isso aqui nem interessa você falar com essas pessoas, porque elas não têm interesse na sua oferta. Isso pode ser também uma forma de segmentar no segundo flight, economizando, né, verba de mídia, porque não adianta falar com essas pessoas, e focando naquilo que realmente é relevante. Adriano, a Maria Alice falou que ela pensou realmente no viés da codificação básica do algoritmo. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, não, claro. Assim, é claro que qualquer algoritmo que é codificado por um ser humano, né, ele pode ter algum viés, seja proposital ou não, né? Então, sabe que a gente já viu isso na indústria aí, né, que algumas coisas acontecem, né, por alguns motivos específicos aí, seja necessidade da companhia ou não, né? O que a gente sempre busca como a gente sempre fazer o melhor para o cliente, né? E com isso a gente manter, né, que os algoritmos eles sejam monitorados, né? Que a gente consiga fazer o acompanhamento ali de tudo que está acontecendo. Então, para evitar que a gente tenha desvios, né, de comportamento ali, né, e não cair em algumas pegadinhas. É claro que de tempo em tempo você precisa fazer algum ajuste ou precisa, às vezes tem algum fornecedor envolvido, tem alguma outra empresa envolvida também, né, dentro da decisão que a gente toma ali com os algoritmos, né, e manter isso sempre de uma forma monitorada e acompanhar, né. Então, o termo correto seria assistido aí, né? Então, mas só para ficar, né, mais no coloquial aí da coisa, né? Senão começa a entrar nos termos mais pesados. Tá Exato. certo. Eu vou passar. Leandro, bom, gente, é óbvio que a gente teve uma conversa antes dos bastidores aqui, que a gente estava trocando umas ideias, e a gente falou um pouco dessa questão. O que muda, né? Quais são os parâmetros que a gente tem que levar em conta? Quais são os KPIs certos nesse momento em que você muda, tudo muda, né? Não dá para entrar num cenário em que a inteligência pode te ajudar, a inteligência artificial pode te ajudar, com aquela coisa fechada, porque você corre o risco, você bem explicou,
de perder oportunidades que você não está vendo, né? Porque a gente tem que lembrar que a inovação e a disrupção estão em todos os lugares, até no seu seis, né? Você não está vendo lá atrás. E aí o André Sessi está perguntando uma coisa que eu queria emendar, que assim, além da segmentação, quem trabalha com programática é cobrado por performance, né? E aí, como é que equilibra isso tudo? O que falta de maturidade, ou se falta maturidade, no uso da programática para lidar com essa novidade de que a tecnologia faz muito mais do que só o arroz com feijão? Manda real aí, Léo. Manda real, vai. Léo. Não, o que eu vejo, né, que essa pergunta é muito legal, né, porque assim, a gente tem à disposição, né, no ambiente programático, milhares e milhares de opções de dados, né? Fato. Legal. Claro. Que só aumentam, né? E uma coisa que sempre me vem na cabeça é assim, todos esses milhares de dados, né, no ambiente, eles são, se não forem dados first party, né, se não forem dados do próprio anunciante, todo mundo pode usar, né? Todos esses dados são disponíveis para qualquer outra pessoa, para qualquer outro cliente utilizar, inclusive os próprios concorrentes que a gente está brigando ali no dia a dia, né? Então, dado isso, o que eu vejo como meus 2 centavos de contribuição para essa discussão, ele está muito relacionado assim, a como você, primeiro, se diferencia do seu concorrente. Ele tem uma coisa que é única, que é só daquele anunciante, que é a marca. E como essa marca se comunica e se posiciona para o consumidor. E de que forma? Esquece toda a parte de segmentação que aparece nos bastidores. Tudo isso não é visível para o seu cliente. Para o seu cliente, o que é visível é como você aparece na tela dele, como você aparece aqui, ó, né? Seja no celular ou no desktop, né? Então, é a aparência do seu anúncio. É como o seu anúncio, é a característica do seu anúncio display, é o seu vídeo, é o seu native, ou qualquer outro formato que você utilize. Então, pensar o criativo, ele tem um peso nessa performance, nesse resultado tremendo, muito alto. Né? E existem diversas formas de você testar quais são as melhores abordagens criativas e tudo mais. Então, o grande desafio é como você faz isso em escala. E não estou falando de você testar 2 opções, 3, mas como você pode testar, às vezes, até centenas, milhares de opções criativas. E aí, variações que a gente já viu, e eu posso até colocar um exemplo aqui, que uma vez eu descobri de uma forma, analisando uma campanha do segmento imobiliário, tinham dezenas de natives rodando, né? A gente estava analisando uma campanha desse cliente com várias imagens e a gente descobriu que, por alguma razão, eu não sei explicar isso, mas os dados mostravam, mas as imagens que tinham mais tonalidade de azul tinham melhor CTR. Por qual razão? Eram mesmos textos, né? Com diversas imagens native, mas os anúncios que tinham maior tonalidade de azul tinham melhor CTR. A gente descobriu isso muito por acaso. Sabe quando no Excel você... Eu nem sei como é que movimenta, mas isso no Excel. Você está segurando o Ctrl e girando a bolinha, ele diminui a tela. Né? E como os anúncios estavam identados, assim, eles estavam organizados de cima para baixo, do maior para o menor CTR, você via nas imagens que estavam todas embaixo umas das outras, que era de uma tonalidade azul diminuindo para uma tonalidade cada vez mais marrom, assim, mais amarronzada, sabe? Ele falou, pô, que tem uma tendência, né? E foi muito por acaso isso. E então isso para mim é o grande diferencial. Os dados eles auxiliam muito, tipo a inteligência artificial auxilia muito. E como o Adriano falou, o ser humano tem um limite de análise e a própria inteligência artificial ela tem um limite que vai melhorando conforme você vai aprimorando os algoritmos. Mas esse aspecto único que é o criativo, ele muda o ponteiro da performance muitas vezes. Né? Porque é aquilo que a pessoa vai ver. A sua audiência não sabe todo o trampo que você teve para organizar dados e tudo mais. Né? E volto a falar, os dados que, se não forem os dados seus, né, os seus próprios dados, eles estão em marketplaces que todo mundo pode utilizar. Então, como que você se diferencia? Ou dado first party, que é você, o seu dado ativado para falar com os seus clientes, isso é só seu, ou o seu anúncio. Porque o seu anúncio, o anunciante não vai poder copiar exatamente ele. Né? Ele não vai poder fazer, você tem o seu logo, você tem a sua comunicação e tal. Então, para mim, está muito mais... o peso do criativo ele é muito alto e pouco explorado. Né? Às vezes mesmo por questões de custo e tudo mais, de produção de criativos. Mas acho que para você tirar, espremer mais, né, da performance de todas essas audiências que você compra, criativos testados em escala. Muitas variações fazem a diferença.
É que às vezes a gente esquece que todo dado que volta, né? E a plataforma de vocês fornece muito dado sobre a performance das campanhas, ela pode ser utilizada para melhorar uma futura campanha ou até para mudar aquela campanha que está rodando. Então, eu vou perguntar para o Adriano. Adriano, como é que a gente combina, né, a segmentação contextual com os dados primários do anunciante e de forma a olhar para os dados e tirar alguma lição inteligente deles, né? Porque também, assim, ok, que a gente deixa a máquina funcionar, mas tem uma inteligência humana que tem que se debruçar sobre os dados que a máquina retorna. E aí, só engatando, Adriano, fala o que é público oculto e produto oculto aí, porque a gente já falou disso e o pessoal precisa descobrir que tem público oculto aí nessa história. Então, acho que aí a questão do azul lá também, né? Até a Maria Alice mandou aí, né? Neurobranding, né? Tem vários estudos aí nesse sentido aí também, né? E tem coisas que o ser humano ele gosta mais, né? Vamos dizer assim, ele se aproxima mais aí, né? Acho que primeiro, acho que a Silvia colocou aí, o que a gente vê acontecendo muito, né? Que vai um pouco na linha do que o Leandro comentou rapidamente ali, mas algumas vezes, né, os produtos, eles são desenhados, né, e aí eu estou falando de produto mesmo, né, estou falando de carro, de sabão em pó, de imóvel, de sabonete, né, assim, qualquer coisa, né. Então, às vezes os produtos eles são desenhados pensando em um determinado público, né, então, olha, eu vou fazer essa porcelana XY, eu não entendo nada de porcelana, né, mas assim, vou fazer essa porcelana, né, toda bacana aqui, né, para eu atingir um determinado público, para eu atingir uma determinada faixa de renda, uma determinada faixa etária e tudo mais, né? Isso, as grandes empresas aí acabam pensando, né, em qualquer nível, em qualquer escala aí, né? O que a gente vê acontecendo em alguns casos, e acho que por isso que é importante a gente deixar as campanhas, pelo menos no seu início, que elas sejam mais livres, né? Que elas sejam mais libertas ali desse público, né? Para a gente entender realmente onde que a campanha funciona, né? Então, até a gente denominou aí como público oculto, né? Porque pensa em um determinado produto onde já chega um briefing, né? Já vem lá da concepção de produto, que passa pelo planejamento, né? Passa por todas as fases ali e chega no final, olha, isso aqui é homens mais 25 mais, né? A, B, C, D. Só que quando a gente deixa essa campanha rodando por alguns dias, né, normalmente a gente recomenda aí que rode pelo menos 2, 3, 4 dias ali, né, a gente acaba descobrindo que a campanha tem uma interação com outros públicos, né, e você acaba descobrindo esse público oculto, né, que é um pouquinho do que o Leandro colocou. Eu acho que isso acaba, o meu entendimento é que isso acaba se aplicando para N outras situações, né? Não só na questão de público, né? Mas na questão também de descobrir novos produtos. Então, se eu tenho um determinado produto que está sendo muito efetivo com um determinado público, né? Por que não tentar criar variações desse produto para outros públicos, né? E até eu dei e aí avançando até um pouco mais aí em ciência de dados né, e tudo mais, a gente tem experiências, né, aqui dentro da minha área de como a gente busca, né, com exploração de dados, encontrar novos produtos dentro da companhia como um todo. Isso acaba se aplicando para digital aí, para publicidade, para várias situações, né? Então, você entender o comportamento, entender o perfil do seu cliente, entender o perfil, né, de hábito, né? Com isso a gente acaba descobrindo alguns clusters de usuários ou alguns comportamentos onde a gente consegue, olha, aqui eu posso ter um produto, né? Aqui eu posso ter um produto novo. E aí, sendo um pouco mais abrangente, né? Às vezes pode ser um produto de assinatura, né? Pode ser um produto para Smart TV, pode ser um produto de alimentício, bebida, seja lá o que for, né? Ou variações dentro
né, da sua gama de portfólio de produto ali também. Então, acho que a gente tem muita informação correndo através de campanha, né, e aí não estou falando só de campanhas através da nossa plataforma, que a gente consegue entregar campanhas dentro do UOL, consegue entregar em N publishers, né, a gente está conectado via programática, etc. Mas uma série de dados que nas campanhas, você está rodando no Google, no Facebook, no UOL, etc., você consegue capturar e trazer isso como insight também para times de produto, para times de planejamento, né? Fazer o dado, né? Fazer essa informação voltar lá, quem sabe, né? Até lá para a esteira de produção, né? Quando a gente está pensando em indústria, né? Então, acho que a gente tem muito para evoluir nisso. Eu acredito que a mídia, né, a publicidade consegue ajudar muito nisso, né? Outro dia eu estava conversando com um cara da Unilever, comentou sobre algumas coisas mais ou menos nesse sentido, né? Mas eles estavam num nível ainda ali de ajuste de ponto de venda, né? Então, analisando dados de ponto de venda no supermercado, etc., né? Como que a gente consegue, como eles conseguiram melhorar a distribuição, como conseguiram melhorar qual o melhor lugar, qual o melhor corredor, qual o melhor X para aquele produto, né? E se a gente for fazer um paralelo com o digital, né? É a entrega do anúncio, né? Então, assim, a exposição do produto na prateleira, né? Eu estou na ponta de gôndola, eu estou no meio, eu estou para cima, eu estou para baixo, né? É o placement no digital, né? Assim, onde que eu estou expondo o meu produto? Então, quem sabe, né? Com essa exploração de dados, você, dentro da sua empresa, dentro da sua indústria, você não encontra também um produto oculto, né? Às vezes você tem um sabonete que custa R$10, um sabonete, você quer saber se eu produzir um sabonete de 50 centavos, eu vou vender 300 vezes mais e vou ter um lucro absurdamente maior também, né? Dependendo do custo de produção e tudo mais, né? Então, e achar vertentes, né? Às vezes, a gente hoje tem, sei lá, o sabonete em barra e o líquido, sei lá, a gente vai ter o sabonete em, sei lá, que forma, né? Em gelo, sei lá eu, né? Como vai ser isso no futuro, né? Mas pode ser que ache alguma coisa, né? Então, mas só a exploração de dados sem você ter aquela trava, né? Olha, eu preciso chegar nesse resultado, né? É simples, é explorar mesmo, né? É sair da caixinha. E aí você começa a achar coisas que estavam ocultas ali, né? Aí seja produto, seja cliente, seja lá o que for. Legal. Leandro, a Maria Alice fez uma pergunta aqui sobre formação. Que formação é essa que precisa, né, do novo publicitário, do novo pessoa de mídia para trabalhar com essa nova realidade? E aí eu queria juntar um pouco uma outra pergunta para você junto com isso, que assim, a gente falou muito de quantidade de dados, você já falou, né? A gente brincou que ela fala na real e tal, mas assim tem um desafio ali, né? Que é sair do lugar comum, né? Do que se conhecia até agora, para entrar num universo um pouco mais sofisticado. E aí isso exige que o lado de cá, né? Passe por uma interpretação melhor dos dados e consiga ler melhor os números que vêm ali. Assim, o que é uma campanha ideal na tua visão, desde o ponto de vista de que profissional, o que o profissional deveria estar olhando, até como agir, né? Como saber usar bem isso tudo? Essa questão da formação do profissional, eu acho que ela passa cada vez mais por unir o profissional ideal é aquele cara que consegue ter uma capacidade analítica, né, de olhar dados, né, um Excel, vamos colocar assim, mas não só, mas as outras plataformas também que fornecem dados para análise, sem perder a dimensão humana, sabe? Ele tem uma sensibilidade de comunicação mesmo, né? Porque ainda a gente está falando de comunicação, né? Por mais que a gente está falando de tecnologia, inteligência artificial, uso de dados, no fundo é usar a tecnologia para a comunicação. Eu falo isso para o meu time. Eu falo assim, a nossa profissão é tecnologia, orientada para a comunicação. Então, a gente tem
tem que entender de tecnologia, a nossa profissão cada vez mais demanda isso, né? De inteligência de dados e tudo mais, mas o nosso objetivo final é falar com as pessoas, comunicar coisas para as pessoas, né? Para conectar elas com produtos. A minha formação mesmo, a minha formação, ela é a mais torta. Assim, eu fiz ciências sociais, letras, e depois eu caí na publicidade, e foi trabalhando com publicidade que eu fui buscar pós-graduação em marketing e comunicação, né? E aí fazendo os outros cursos para compor isso, né? Mas eu não vim de uma carreira que era de análise de dados, eu fui trazendo isso depois. Então, essa bagagem humana me ajudou muito, né? E depois eu fui colocando esse lado mais analítico de comunicação, e isso fez com que eu adorasse publicidade e transformasse isso no meu ganha-pão, vamos chamar assim, né? Então, eu vejo que a união das duas coisas, uma capacidade analítica e uma sensibilidade humana para você entender o processo de comunicação, é o profissional do futuro com sucesso vai conseguir juntar essas duas coisas. E pensando numa fórmula de campanha de sucesso, assim, o que eu vejo basicamente 3 coisas, assim, que acho que se colocadas, assim, as 3 em conjunto, a chance de sucesso só tende a aumentar, né? A primeira como eu falei, o criativo é um grande ativo ali na mão de quem está fazendo uma campanha. Então, pensar em diversidade de criativos, de abordagens criativas, né? Estou fazendo uma campanha display, se você puder ter a possibilidade de testar 5 variações de um 300 por 250, ótimo. Se tiver a oportunidade de variar 10, testar 10 variações desse 300 por 250, melhor ainda, né? Ter essa diversidade criativa vai te dar material para análise futura. 2, fazer uma análise pós-clique nas plataformas que você está utilizando. No All Ads, por exemplo, a gente incentiva muito isso para os anunciantes fazerem. Coloque esse pixel no seu site, tanto para você mensurar as conversões, porque o próprio algoritmo da plataforma vai utilizar isso e potencializar, melhora a inteligência do algoritmo nisso, e também para você criar suas próprias listas de remarketing, que nada mais são do que os seus próprios dados first party que estão ali, né? Resumir, assim, entre aspas, é o seu dado first party, mas é quem passou pelo seu site, você montar uma lista desses caras, né? Para depois continuar falando com eles em um segundo momento. Isso é muito importante. E o terceiro, ele vai pelo uso da segmentação inteligente. Deixa o algoritmo das plataformas trabalhar, né? Deixa o algoritmo testar, mesmo que seja num flight pequeno de alguns dias, para depois você receber isso, né, esses insights através de uma análise de relatórios, né? E aí você ativar em cima dessa análise que você faz após uma veiculação. Esse tripé, variedade de criativos, um pixel para uma análise pós-clique, para trazer essa dimensão do pós-clique para a plataforma, e usar a segmentação inteligente para descobrir esses públicos ocultos, né? Porque eles estão aí, né? Com certeza você não está olhando para a totalidade de quem você poderia impactar. Isso em conjunto, eu coloco todas as minhas fichas, que é o tiro inicial para uma campanha de sucesso. E aí depois é a otimização humana, esse olhar humano que vai calibrando o que o algoritmo já fez para você. 95% o algoritmo faz. Os outros 5%, que é onde você vai dar o lift de performance, aí está muito relacionado a como você se comunica e a como você direciona a sua estratégia depois. E, Adriano, por falar em lift de performance, assim, muita gente pensa na campanha pensando só no CTR. Mas tem outras métricas que podem entrar aí. E essa combinação de várias métricas, o que você deseja, é fundamental quando você quer trabalhar com uma plataforma como a de vocês, né? Sim. Por isso que a gente sempre aconselha os clientes aí a colocar, né, os pixels, a gente conseguir mensurar o que está acontecendo no site do cliente também, né? Então, isso acaba ajudando bastante, até para traçar perfil de público, quem converte, quem não converte, né, e tudo mais, isso acaba ajudando ali também. Acho que eu queria só colocar um ponto ali do que o Leandro estava colocando também, que assim, a inteligência artificial, os algoritmos e tudo mais, né? A gente tem que tomar cuidado com uma pegadinha aí, que é de começar a desconsiderar o fator humano da coisa, né? E assim, a gente não pode deixar a coisa que ela seja fria, né? Então, assim, sempre a gente tem que ter uma supervisão, né, para que isso não aconteça. E aí só a questão ali, a Maria Alice até colocou no chat ali sobre formação e tudo mais, né? Eu acho que
preparando, né, esses profissionais aí para o mercado de trabalho, né, e aí profissionais de marketing, comunicação e tudo mais, eu acho que a gente precisa hoje ter uma formação que seja um pouquinho mais analítica, né? E aí eu estou falando de você criar a cultura analítica nessas pessoas mesmo, sabe? Então, a gente tem ótimas universidades, faculdades de comunicação, marketing e tudo mais, né? Mas essa parte mais analítica, às vezes, ela vai para uma pós-graduação, vai para um outro nível ali, né? E isso já é exigido dos profissionais hoje no início de carreira, né? Então, se eu pudesse influenciar, né? Como a Maria Alice falou que está na UFRJ aí, eu incluiria, mesmo que fosse um curso extracurricular ali, né, alguma coisa no sentido de estabelecer cultura analítica, análise de dado, você conseguir criar correlações entre dados ali, você conseguir interpretar bem um dado, né, conseguir entender gráficos mais complexos, né, eu acho que se a gente não tiver profissionais, mesmo que sejam, né, assim, não técnicos, né, porque você pega o cara de engenharia, ele pega uma tabela gigante, fazer, né, aqueles números virarem de ponta cabeça, dançarem e tudo mais, né, é mais provável que ele tenha facilidade com isso, né? Pelo menos a gente acredita na maioria das vezes, né? Mas eu acho que o cara que está pensando em trabalhar com, principalmente, né, ali pegando no digital, né? Se ele está tocando o digital, ele tem que ter uma habilidade adicional, né? Que é conseguir, no mínimo, né, interpretar com certa facilidade alguns dados ali, né? E aí hoje está na moda, né? Ser data-driven, né? Empresas serem data-driven, toda empresa está buscando isso, né? As digitais estão um pouquinho na frente, mas assim os profissionais têm que chegar um pouco mais preparados para isso, sabe? Acho que tem que conseguir entender esses dados. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem profissionais de redação, né? Então, o cara de redação, ele tem que conseguir entender dados de audiência, ele tem que conseguir correlacionar por que aquele artigo dele foi mais interessante do que outro artigo, por que o time spent, né, o tempo de permanência naquele artigo foi bom ou não, por que o usuário está saindo no segundo parágrafo, né? E aí ele ajustar até o ritmo dele ali de texto, né, para que o usuário não se perca, né, ao longo do artigo. Então, ele tem que ter uma parte analítica um pouquinho, né? Ele não precisa saber criar dashboards, criar relatórios fantásticos, nada disso, né? Mas ele tem que conseguir interpretar e entender aquela informação, aquele dado ali, né? E aí pode fazer o tombar isso, né, para publicidade, que vai valer basicamente a mesma coisa, né? Então, é isso aí. Inclusive entender as correlações que não são diretamente de causa e efeito, né? Tem muitas Também, nuances nesse caminho, né? é verdade, tem bastante. E aí você acaba achando coisas inusitadas às vezes, né? Então, isso... E aí, para quem gosta, né, de descoberta, né? Acho que é onde você fala, nossa, né? Dá aquele, né? Aquele fôlego adicional, você fala, nossa, que legal, né? Isso é eureka, né? Muito bom. Mas acho que tem um ponto ali que vocês colocaram e que a gente está chegando aqui perto, tem alguns minutinhos, mas tem 2 pontos que vocês colocaram que deixa evidente a questão de que a tecnologia ela não é inumana, né? Ela não ela não blinda o humano, ela estende a inteligência humana. Acho que talvez o approach hoje seja esse, né? Você olhar para um programático e achar que é só você vai lá nas fichinhas e preenche, depois você pega o CTF, pega a listinha, não sei o quê, você vai estar jogando fora 90% do potencial dele, que é exatamente estender a tua inteligência, né? E aí, ao mesmo tempo, ele também pode ser usado de forma inteligente para proteger as marcas de tanto a questão de serem vistas como invasoras da privacidade do consumidor,
também como aparecerem onde não deve, que é a tal da história do brand safety, que está cada vez mais importante. Então, eu queria só pedir, Leandro e Adriano, se vocês pudessem tocar nessa questão, né, tanto de como é que a tecnologia que está aí em place, ela resolve esses problemas, né, tanto de não ser vista pelo leitor, como ele não está sendo perseguido por uma geladeira, né, é aquela história antiga, mas e ao mesmo tempo garantir o brand safety, porque nesse momento marca é um asset absolutamente extremamente importante para qualquer empresa, né? Sim, no que tange a brand safety, acho que tem duas coisas, né? Tem a camada de tecnologia, né, que analisa o conteúdo das páginas ali, identifica e clusteriza e fala só, isso aqui é não safe para minha marca, isso aqui é safe, eu posso veicular. Tem esse lado. E tem também também um elemento humano de curadoria desse próprio conteúdo, né, para oferecer ali para os anunciantes um ambiente de veiculação seguro e que não seja nocivo para a marca, né? Porque tem coisas que são não safe para qualquer marca, né? Absolutamente, assim, tem certos tipos de conteúdo que nenhuma marca vai querer se associar, né? Racismo, nazismo, esse tipo de coisa assim, as marcas não vão querer ficar próximas disso de ponto final, né? Fake news também, né? A gente tem um grande problema, né? Na era de pós-verdade aí, né? O que é colocado como informação fidedigna e, na verdade, você vê que obedece a uma agenda ali de interesses que nenhuma marca quer ficar por trás disso, né? Não quer bancar isso, né? Então, eu vejo que a tecnologia ajuda, mas também o olhar humano aí sobre uma curadoria mesmo para criar esses ambientes de veiculação saudáveis, né? Como que a gente resolve isso no UOL, assim, né? Principalmente essa questão que a Silvia de como que a gente garante ali, oferece para as nossas audiências uma experiência de consumo de conteúdo e também de oferta de publicidade que não seja invasiva, né? Que não seja chata, né? Coisas assim que são mostradas para mim, que falam, isso não me diz respeito, não me interesso at all por esse tipo de publicidade que eu estou vendo, né? É legal entender como que a gente cria as audiências, né? Como que a nossa DMP clusteriza, né? Agrupa as pessoas, sempre de modo anônimo, respeitando a privacidade e tudo mais, para garantir isso. A partir do momento que a pessoa entra, né, dentro do UOL, nos sites que compõem a nossa rede, mais de 200 sites aí que compõem a nossa estrutura de conteúdo, essa pessoa começa a navegar e vão deixando sinais ali por essa navegação, né? Passou por uma página de esporte, passou depois por uma página de tecnologia, por uma página de notícias, assistiu a um vídeo de entretenimento. Todo esse processo de navegação, tecnicamente, eu consigo ir captando esses sinais de interesse. Então, esporte, a pessoa interessada em esporte, né? Mas dentro disso eu tenho a quebra de esporte por futebol, basquete, golfe, rugby, né? Tem coisas mais genéricas como futebol, até coisas mais específicas que eu consigo, pelo comportamento de navegação, inferir que aquela pessoa, né, tem interesse por esse determinado tema, né? E isso depois, esse dado, e aí eu falei apenas alguns aqui, mas pensem, são milhares de opções, milhares de sinais ali que eu posso captar e agrupar essas pessoas. Isso vira depois um dado que as marcas podem ativar, né? E não só as marcas podem ativar deliberadamente, né? Eu quero falar com pessoas interessadas em rugby, mas também que a própria inteligência artificial utiliza para testar e falar, beleza, esse anúncio para esses públicos faz sentido, eles vão interagir, como é que vai ser, né? Então, tudo isso, a própria inteligência artificial acaba identificando que, por exemplo, um anúncio X para o público de rugby, cara, não adianta, você mostra para o cara interessado em rugby, ele não clica nisso, deixa de exibir, né? Começa a mostrar para outro público, né? E, basicamente, é dessa forma que a gente vai construindo as audiências, né? Inferindo dados através do processo de navegação das pessoas. E mais, né? Isso é um dado inferido, mas a gente também tem dentro do UOL os nossos próprios produtos, onde as pessoas se cadastram e adquirem, como o UOL Play, o nosso plataforma de streaming, o próprio acesso ao conteúdo exclusivo, né? Existe uma série de conteúdos que você faz uma assinatura para poder acessar dentro do UOL. Tudo isso também são informações que corroboram os dados, né? Eles aumentam a nossa capacidade de segmentação também. É um mix de dados inferidos e dados declarados, que fazem com que a gente ofereça para quem está dentro do nosso ambiente uma experiência publicitária de consumo de conteúdo mais personalizado. Só Muito complementar rapidinho, assim, a gente Uhum. está chegando no final aí, mas assim, Tem que encerrar, né?
Então, acho que só para a parte de... E é uma coisa super importante aí, principalmente para o ano que vem, né? Para a questão de cookies e tudo mais aí, movimento de Google Chrome, essa coisa toda, né? A gente acaba também... a gente está investindo muito também em contextualização, né? Então... E aí, amarrando com a parte de inteligência artificial e tudo mais, né? A gente tem, por exemplo, a gente usa parceiros aí para fazer uma série de coisas também, né? Então, por exemplo, a gente usa a AWS Comprehender para fazer classificação de conteúdo. A gente usa Moat, Oracle, Moat, Grapeshot para fazer também classificação de conteúdo, para a parte de brand safety, uma série de coisas ali. Então, tem a classificação dos nossos próprios editores, quando o cara está escrevendo um artigo. Então, assim, é uma série de coisas aí que a gente vem investindo e vem puxando, né, para se preparar aí também para esse mundo que vem pela frente e fornecer aí a melhor experiência e a melhor contextualização aí para esses clientes, tá? Só para fechar a coisa aí. Obrigado. Tá sem som, Silvia. Eu sei, eu tirei porque a minha Alexa estava falando qual era a hora. Só para não fazer barulho. Ok. Gente, chegamos no fim, as pessoas têm outras reuniões aqui que eu estou vendo os alertas, eu queria agradecer muito, Leandro e Adriano, e eu sei que o Leandro tem um mimo, é isso? Uma oferta, um presente para apresentar, então acho que tem uma tela aí que a gente precisa mostrar e ele explica. Exatamente, a gente trouxe aí, primeiro agradecer a The Shift, a Cris e a Silvia por toda a condução desse papo, foi excelente, a todo mundo que prestigiou com a gente aí, fiquei bastante feliz aí com todo mundo que veio, e a gente vai oferecer uma possibilidade aí, né, com um diferencial para as pessoas conhecerem o All-Ads, testar a nossa plataforma, ver ali que, sentir na prática tudo isso que a gente comentou aqui, né, oferecendo um bônus, né, para quem... de 30% sobre o investimento, né? O investimento a partir de R$1.000, a gente vai oferecer uma bonificação de 30% sobre esse valor, através de um cupom que você vai colocar no momento que você fizer o cadastro lá na plataforma. Acho que aqui vai compartilhar aqui na tela. Então... Isso, aí, tá aí. Então, você se cadastra lá no All-Ads, tá? Aí está o endereço, ads.all.com.br. No menu ferramentas, aí vocês colocam esse cupom, o All-Ads-Shift-30, né? E fazendo um investimento de R$1.000, pimba já o valor de 30% sobre o valor investido. Esse cupom é válido até dia 28/2, tá? A gente fica super à disposição aí para auxiliá-los em toda a criação da campanha, em tirar dúvidas aí. Fiquem super à vontade para nos contatarem. Muitas pessoas já têm meu contato direto, fico à disposição também. O nosso e-mail aí é eds@wallink.com também. E esse cupom vai ser enviado por e-mail também, né, Silvia? Isso, a gente vai mandar amanhã. Leandro, tem uma pergunta aqui. Quem já tem cadastro no UOL, no Eds, pode usar o cupom? Pode usar. Quem tem cadastro no Eds pode usar, é verdade. Isso aí não é... O pessoal está afim de usar o cupom, já veio pergunta voando aqui. Então... Não é apenas para cadastros novos, né? Quem já tem uma conta no All Ads também pode utilizar isso, fazendo investimento a partir de R$1.000, colocando esse cupom 30% sobre o valor investido. Colocou 2.000, também é 30% sobre esse valor. Maravilha. 1.000. A partir desse valor, 30% sobre o valor investido. Maravilha. Olha como a tecnologia é boa, já tem até testemunhal. Alguém já resgatou e já deu certo o cupom, pessoal. Então, muito obrigado. Tá tudo rolando. Tem umas outras perguntas aqui que a gente vai passar para vocês e manda por e-mail, tá, pessoal? Isso. Porque para não invadir muito o horário. Mas, olha, de novo, para todo mundo que nos acompanhou, muito gratas aqui pela conversa, foi muito bacana, as interações foram ótimas, perguntas voando, é sempre muito bom. A gente tem uma live por mês, pelo menos. Eu queria convidar quem não conhece a The Shift para visitar o site, www.theshift.info. Assinem a nossa newsletter gratuitamente, se já não recebem. E também aproveitem lá para assinar a The Shift VIP, mas aí vocês decidem depois que experimentarem a newsletter, a gente não vai influenciar tanto assim. Leandro, Adriano, super obrigada. Foi uma conversa muito bacana. Eu acho que a gente foi beyond o que a gente estava esperando em termos de trazer um pouco mais, né, tangibilizar um pouco mais o que é esse universo de inteligência artificial nesse novo conceito de programática. Então, muito bacana, foi muito bacana conhecer o projeto do UOL, e boa semana para todo mundo, pessoal. Muito grata de novo aí.
Obrigada a todos, Obrigado. Leandro, Adriana. E, ó, lembre-se que o mundo lá fora está mudando e todo mundo tem que estar ligado no mundo, hein? É isso aí. Isso aí. Isso aí. Bacana. Obrigado pelo convite aí, obrigado pela presença de todo mundo aí. Até breve. Obrigado, pessoal. Boa.